Shalom, queridos! Hoje estou passando aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre como acontece o nosso processo criativo para as festas bíblicas. Eu gosto de iniciar com a escolha das canções. Então eu já venho ouvindo algumas músicas e por volta de 3 meses antes do evento, antes das festas, eu começo a me concentrar em procurar canções que tenham a ver com a temática daquela festa. Nós fazemos 3 festas bíblicas, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, e cada uma delas tem um significado. No caso da Páscoa, que remete à morte e ressurreição de Jesus, e também à Páscoa no tempo de Moisés, com a morte dos primogênitos, eu começo a procurar canções que tenham a ver com esse tema. Os critérios para a escolha das canções são baseados em canções cristocêntricas, ou seja, que tenham Cristo no centro da sua letra. E depois disso eu parto para alguns outros critérios que são, precisa ser algo que a galera consiga cantar, que tenha a ver ali com as vozes que nós temos hoje na nossa equipe, e precisa ser algo que a igreja também consiga cantar. Então precisam ser canções congregacionais, para que não só a equipe consiga cantar, mas a igreja também. Então essas canções precisam fazer parte da identidade da igreja, do caráter da nossa igreja local aqui em Valença, para que toda a igreja se sinta incluída e consiga cantar depois. Muitas dessas canções vão ser inseridas no nosso repertório dali para frente, então elas precisam fazer sentido para a nossa realidade local. Hoje nós trabalhamos com a escolha de por volta de 4 canções, e uma canção fica reservada, porque nós fazemos ela semelhante ao que é feito em Volta Redonda. Então, quando a playlist da equipe de Volta Redonda é lançada, nós extraímos umas das canções para nós cantarmos aqui em Valença também, totalizando em torno de 5 canções para cada festa. Essas canções são enviadas para a equipe de louvor e de dança por volta de 2 meses antes do evento, com 2 meses de antecedência, para que cada um já possa ir ouvindo as canções, se familiarizando e pensando, o que eles vão trabalhar ali em cima da letra. Depois que eu defino o repertório, eu gosto de ouvir as canções em ordem, para eu ter uma noção da linha do tempo que está sendo construída através daquelas canções, e pedindo sempre ao Espírito Santo para me mostrar o que ele quer trabalhar através delas, qual é o sentido, qual é o norte que nós vamos seguir dentro daquela festa a partir daquelas canções. Então, por exemplo, no nosso ano de 2026, na festa de Páscoa, nós partimos para um texto base que está em Colossenses capítulo 1, que vai falar sobre como Cristo estava desde o princípio, através da palavra, e através dele tudo foi criado, e através dele também nós fomos reconstituídos, nós fomos reconciliados com Deus, feitos amigos novamente com Deus, embora tivéssemos antes perdidos pelo pecado. Então vai falar justamente desse processo de redenção. E nós chegamos a esse texto base a partir da última canção, que se chama Colossenses, Suas Linhas de Amor, que vai falar justamente sobre esse tema, inspirado nessa passagem, E a música fala sobre um fio que ligava a nossa alma ao Espírito de Deus e que foi rompido, e que Cristo, através do seu sangue, reconstituiu isso, refez essa ligação para que de fato voltássemos a ser amigos, filhos de Deus. Então toda a nossa festa foi construída a partir desse tema. Então nós partimos da ideia, a partir da leitura de Colossenses 1, de fazer uma temática que partisse desde o início da criação até a queda, o pecado, e deixar bem claro que esse pecado ele foi não cometido apenas por Adão e Eva, mas por cada ser humano. Então todos pecaram. E depois falar sobre essa redenção, o fato de que a morte de Jesus reconciliou isso que havia se perdido no início. Então essa foi toda a temática da festa. A partir dessa temática, eu já envio isso para os coordenadores da equipe. Nós temos coordenadores na equipe de decoração, na equipe de som, na equipe de dress code e na equipe de dança. Então todos esses coordenadores recebem as músicas, a temática, o texto-chave, para cada um começar a trabalhar ali dentro desse tema. Na questão das vozes que vão ser feitas, cantando as canções, eu faço toda a divisão vocal de harmonia, quem vai ser o lead de cada canção, e envio pra galera, cada um já começar a treinar na sua voz, a entender onde cada um vai entrar, onde vai sair, e através de um mapa na letra da música, e todo mundo pode entender com clareza onde vai estar a partir de cada um. Sobre a dança, eu faço uma divisão mais ou menos de cada menina que vai dançar cada música, e elas montam a dança delas. Algumas são espontâneas, outras são montadas, mas ficam a critério delas montar cada canção para que seja uma expressão própria de cada uma na hora ali da adoração. Com relação à decoração, eu tenho algumas ideias gerais, às vezes,
que eu passo para a coordenação, mas no geral é desenvolvido pela coordenadora e por toda a equipe dentro ali daquela temática que foi passada. O dress code, isso também é definido pela coordenação, considerando ali, claro, toda a temática, né, para trazer isso também através das nossas roupas. E com relação ao som, isso vai sendo desenvolvido a partir dos ensaios. E como já há uma divisão vocal, tem os leads, então vai sendo desenvolvido a questão da mixagem, altura de microfones, né? Como vai ficar os efeitos ali em cada momento, e também os microfones que forem necessários para uma narração, ou às vezes para um teatro, para uma outra coisa. Isso também é desenvolvido ali nos ensaios. A partir do momento que a equipe já recebe a letra e as partes em que cada um vai fazer, a harmonia e tal, nós começamos a passar as canções nos nossos ensaios normalmente. Então, a cada sexta-feira nós fazemos os ensaios para celebrações de domingo, passamos em torno de 1 hora as músicas para o domingo, e na 1 hora restante, já que nosso ensaio são 2 horas, na 1 hora restante nós passamos uma música nova que nós estamos trabalhando e ensaiando. Então, a cada semana é passada uma das 5 músicas. Bom, na festa de Páscoa desse ano, depois que nós decidimos a temática, nós entendemos e resolvemos partir para o teatro. O teatro, então, foi desenvolvido para contar a história de uma pessoa, né, primeiro ali se encontrando como um ser humano criado, e embora seja uma referência a Eva, mas não foi algo literal, não existia ali plenamente a criação de Eva, não era também o pecado cometido na forma de um fruto, mas a ideia era referenciar não apenas Eva, né, mas referenciar cada ser humano sendo criado e se encontrando consigo mesmo e com a natureza. Em seguida, esse ser humano descobre uma linha, né, uma corda, que representa uma ligação da sua alma com Deus. E ele tem curiosidade sobre aquilo, ele olha, não entende, e muito oportunamente tem uma tesoura ali disponível para essa pessoa, e ela corta essa ligação. A partir do momento em que há esse corte dessa ligação, forças do mal começam a vir sobre ela e tentar de alguma forma tocá-la, e como não há mais ligação com Deus, essa pessoa está vulnerável e ocorre uma batalha espiritual até que essa pessoa é totalmente desprezada e jogada fora no chão. Isso tudo representa o fato do ser humano, quando ele encontra o pecado e de certa forma desfaz essa ligação com Deus. Mais uma vez, de maneira poética, referenciando a cada um de nós, não apenas a Adão e Eva quando pecam ali no jardim, mas a todo ser humano que depois disso passou a perpetuar esse ciclo do pecado em nossas vidas. Então, depois desse momento do teatro, a gente vem com uma narração que fecha tudo isso, trazendo referências sobre várias coisas, desde o início, a palavra, Cristo no início da criação, e como ele também é essa forma, né, de nos reconciliar após o pecado ter acontecido, após a queda ter acontecido, e através dele tudo encontra propósito. Sobre ele há toda a supremacia, o fato dele ser soberano. Então a narração traz tudo isso, mais uma vez, focada ali com base em Colossenses 1. Algo interessante dessa narração, ela foi escrita por mim, e houve uma preocupação para que todas as frases da narração são versículos. Então, eu peguei vários versículos que tratavam sobre essa temática em várias passagens, desde Gênesis até Colossenses, até, né, todos pecaram, e fui colocando esses versículos numa ordem que eu considerei ali poética e temática para a festa, e em seguida eu fui apenas encaixando um versículo no outro através de conexões e parafraseando cada versículo, né, para que ficasse encaixado no formato de um texto único. Então toda a narração foi escrita com base em versículos na versão A Mensagem. Então cada versículo foi colocado e depois eu fui encaixando para que virasse um texto único e que pudesse trazer essa temática da nossa festa, de fechando as ideias. Em seguida, depois dessa narração, vieram as canções que não contaram uma história cronológica e muito menos foram falando diretamente sobre o que aconteceu com aquele primeiro personagem que apareceu, mas eram canções todas com a mesma temática, eram canções todas sobre o fato de que Cristo veio, morreu, e através do seu sangue nós fomos salvos e reconstituídos, né? Fomos feitos de novo amigos de Deus. Todas as canções falam sobre isso. Uma canção que pode causar um certo estranhamento por ser um pouco mais diferente do nosso tema é Firme Fundamento. Mas Firme Fundamento foi escolhida porque em Colossenses 1 fala que de fato nós vamos receber essa salvação se continuarmos alicerçados em Cristo.
E alicerce é o nosso tema do ano. Então, firme fundamento veio como essa referência ao nosso tema anual e também a essa parte, né, esse versículo de Colossenses 1, falando sobre alicerce, sobre permanecer em Cristo, para que de fato nós tenhamos acesso à salvação. Então todas as canções foram cantadas, né, nesse tema, com as respectivas danças que foram montadas por cada uma das meninas ali. E depois disso nós entramos na última canção, que é Colossenses, Suas Linhas de Amor, e que de fato trouxe todo o tema da festa. Quando nós entramos em Colossenses, no refrão, trazemos um vídeo muito simbólico, né? Mais uma vez, em que aquela corda que foi rompida no começo aparece, e ao fundo há uma cruz, e nós vemos uma mão toda ensanguentada, pegando essas pontas de corda rompidas e fazendo um nó muito firme sobre essa corda. Então, mais uma vez, há uma referência, embora não seja literal, embora não seja Cristo na cruz, né? Toda a cena que nós já conhecemos, nós estamos referenciando de uma maneira muito teatral, o fato de que a morte de Jesus reconciliou o homem com Deus. Então aquele laço que havia sido rompido foi de novo reconstituído, mas com preço, a preço de sangue. Então aquela corda que antes era branca passa a ficar manchada de sangue através do sacrifício de Jesus. Depois disso, nós vemos a entrada daquela primeira personagem que apareceu, que tinha rompido a corda, e ela volta com essa corda amarrada, mas dessa vez suja de sangue, né, demonstrando esse significado de que tudo foi reconstruído, fomos feitos de volta, amigos de Deus, mas houve um preço. E ela, né, volta com expressões de alegria, mostrando essa corda, mostrando o que foi refeito, e as suas vestes são transformadas, saindo, né, de um bege característico ali da criação para branco, porque foi justamente isso que Cristo fez conosco, transformou as nossas vidas e trocou as nossas vestes de vergonha. Então, isso é simbolizado através dessa troca ali, dessa transformação do vestido dela. E a música, ela é muito direcionada justamente para isso, quando fala no refrão de Colossenses: e aquele fio que se rompeu da minha alma até Deus, o santo sangue costurou Cristo em suas linhas de amor. Então fala justamente sobre refazer essa nossa ligação com Deus, e tudo isso foi retratado ali na finalização desse teatro através da canção. Outro detalhe importante e legal para a gente comentar são as músicas que nós utilizamos na questão do teatro. Muitas vezes o teatro que a gente realiza precisa de canções específicas, com marcações e tempos específicos para estar de acordo com a cena. Então nós não encontramos essas canções prontas, nós precisamos produzir. Então geralmente essas canções são feitas por nós, a partir de mixagens e colagens de diferentes canções com tempos marcados para que esteja exatamente de acordo com cada cena que a gente quer representar. Quando nós definimos cada parte do que vai acontecer, teatro, narração, músicas, né, temos ali um rascunho do que vai ser feito, nós montamos um cronograma para cada festa, demonstrando ali todas as cenas que vão acontecer e os recursos que nós vamos precisar para cada cena. Por exemplo, na cena 1 do nosso teatro, nós começamos com luzes brancas, e a partir do momento em que a personagem corta a corda, simbolizando o pecado, a transformação para luzes vermelhas, simbolizando que tudo mudou. Na cena 2, quando há narração, uma luz focada em quem está fazendo a narração. Quando nós estamos nas cenas posteriores, que são cenas do louvor, aí nós já temos as luzes normais, mais parecidas com o que a gente tem nas celebrações, focadas no altar, focadas na dança. Então tudo isso é colocado em um cronograma, onde são apresentadas cada uma das cenas e são descritos os recursos que nós vamos precisar para cada cena. Esse cronograma é enviado para cada líder da nossa igreja, para que eles possam pensar também juntos e ver como desenvolver aquilo ali dentro do tema do que vai ser feito. Depois que a temática, o cronograma é passado para cada coordenador, para cada líder, para cada membro da equipe, e todo mundo já tem uma ideia ali do que vai trabalhar e do que precisa fazer, nós vamos trabalhando nisso ao longo desses cerca de 2 meses de antecedência, para que quando chegue no ensaio geral, cada equipe já esteja praticamente ali pronta e a gente só acerta os detalhes, une as coisas no ensaio geral. Nós temos 2 ensaios gerais atualmente para cada festa, e ali nós vamos repassar o cronograma para ter certeza que todo mundo entendeu e acertar os detalhes, juntando todas as ideias e juntando cada equipe e apresentando a festa como um todo, para que todo mundo consiga entender isso de uma maneira unificada. Um aspecto importante é a nossa unidade ao longo desse processo. O que eu considero mais especial e mais importante nisso tudo é conseguir passar a mesma visão, o mesmo entendimento para todos. Então, a partir da temática que nasce no coração de Deus e que é desenvolvida através das escolhas,
do tema e da música, isso é repassado para cada coordenador e é importante que cada um deles entendam a temática e em seguida isso é passado para os outros líderes e é importante que eles também entendam a temática, porque a partir daí todos precisamos falar uma mesma linguagem. É importante que toda a festa, em todos os seus detalhes, comuniquem a mesma ideia, comuniquem o mesmo tema. Isso acontece, por exemplo, não apenas nas questões do teatro, da música que é cantada, da dança que é feita, das luzes, mas também na decoração que é feita, em que cada detalhe também precisa ter a ver com a temática que nós estamos falando, com a temática daquilo que nós estamos fazendo. Para desenvolver, para fazer a criação da decoração, ou de roupas para dança, ou de maquiagens para teatro, nós contamos com a doação de algumas pessoas aberta, em que cada um pode fazer a doação de um valor, contribuir ali, né, para aquilo que nós realizamos. São várias pessoas também que contribuem e que às vezes não podem estar presentes, mas contribuem para que essa festa aconteça. Outro ponto importante é que durante os ensaios gerais, a equipe chega muito cedo. O último ensaio geral é o que a gente gasta mais tempo, porque a gente chega cedo para poder fazer a decoração e já fica para o ensaio. Então a gente fica um longo sábado na igreja realizando tudo. E nós temos contado com uma equipe para cuidar da equipe que está trabalhando. Então não faltou para nós nada. Então teve um lanche que foi preparado para nós que nós ficamos ali o dia inteiro, né? Então é bonito isso, é bonito perceber quando uma pessoa se posiciona para fazer algo e outra pessoa está ali complementando para que não fique pesado para ninguém, não fique cansativo para ninguém, mas cada um executando a sua função com amor, com dedicação, se torna leve e as coisas fluem de uma maneira natural. Acredito que você não tinha noção de todos os detalhes, né, de todas as mãos envolvidas nessa festa, e nós somos muito gratos por cada um que participa, por cada um que se dedica, e queremos convidar você a fazer parte disso, a não apenas estar na celebração ali de certa maneira assistindo, mas a celebrar de verdade a cada portal que se abre durante as festas bíblicas.